Nessa situação, a gente vai simular o mesmo problema resolvido anteriormente, utilizando o sistema de amortização SAC, só que agora a gente vai fazer utilizando o sistema Price. Lembrando que a gente tem um financiamento de R$1.000 a uma taxa de 10% ao mês, em 4 prestações, que vão ser pagas em 4 prestações. Aqui a tabela é a mesma que a gente fez anteriormente no sistema SAC, e aqui a gente preencheu a primeira coluna, né? Utilizando aquela fórmula que eu mostrei lá para vocês no sistema SAC. Então, se vocês quiserem utilizar aquela mesma fórmula para preencher a coluna dos períodos, vocês podem utilizar. E essa primeira linha, que representa o momento do financiamento, né? Então, 0 seria o mês do financiamento. Ela é preenchida da mesma forma que a gente fez lá no SAC. Então, a única coisa que a gente vai preencher, a única cédula que a gente preenche é o saldo devedor e os demais vão ser 0, né? Então, como esses períodos 0 se refere ao mês do financiamento, a única coisa que a gente tem que preencher é o saldo devedor. Ok, o que muda para esse sistema Price? A primeira coisa que vai modificar é que as nossas prestações vão ser valores constantes. Então, lá no sistema SAC, a gente tinha que as prestações iam diminuindo com o passar do tempo. No sistema Price, a gente tem que as prestações têm sempre o mesmo valor. Então, ela não vai modificar desde o início até o final do período de pagamento, tá? Como é que a gente faz para calcular? Então, a gente vai iniciar calculando as prestações. Para calcular as prestações, a gente vai utilizar a fórmula que a gente utilizou lá em série de pagamentos, que é a PGTO. Essa fórmula vai me dar o valor da parcela. Então, é a mesma fórmula que a gente utilizou lá em série de pagamentos, tá? Digitando igual PGTO e dando Enter, a gente vai obter essa fórmula aqui, tá? Para eu conseguir calcular o valor da parcela, eu preciso do valor da taxa, do número de períodos e do valor atual. Então, a taxa é 10%, pode ser na forma decimal ou em porcentagem, como é o meu caso. Então, B4, ponto e vírgula. Número de períodos são 4, então selecionei a cédula referente ao número de períodos. Valor atual é o 1.000, certo? Valor futuro, fim ou início, como eles estão entre colchetes, eles não são necessários para o valor do cálculo da prestação. Então, a gente não vai colocar. Então, vou botar só 2 vezes ponto e vírgula e vou fechar. Observem que essa prestação está com um valor negativo. Então, por quê? Porque o valor financiado ele está positivo. Então, se a gente colocar o valor financiado negativo, a nossa prestação vai ter um valor positivo. Então, na frente da cédula B3, né, que é o valor atual, a gente vai botar um menos. E observe que quando a gente faz isso, o valor da prestação ele fica positivo, tá? Uma outra coisa que a gente tem que fazer para a gente conseguir utilizar essa fórmula aqui é o seguinte: a gente precisa fixar cada um desses termos. Observem que o valor da prestação vai ser o mesmo para todo o período. Então, do período 1 até o período 4. Então, como essas informações não vão mudar, eu vou fixar cada uma dessas cédulas para eu conseguir aplicar a fórmula para todos os períodos. Então, para cada uma delas, a gente vai fixar. Fazendo isso e dando Enter, então a gente vai ter o valor da prestação positivo, como sendo 315,47. Determinado o valor da prestação, a gente vai clicar, né, nessa bolinha aqui do lado e vai puxar esse valor para as outras cédulas. Então, ele replicou, né, essa mesma fórmula da cédula que representa o período 1 até o período 4. Então, observem que quando a gente fala de sistema Price, a prestação vai ser sempre a mesma. Ok. O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular os juros, tá? Então, aqui a gente já colocou o saldo devedor, né? Então, a gente já tinha o saldo devedor, só vou fazer uma alteração aqui. Então, vou botar esse aqui como sendo o terceiro, vou botar como sendo o quarto. E aqui o terceiro que a gente vai modificar. E esse aqui como sendo o segundo,
tá? Então, vamos botar dessa forma, tá? Então, a gente modificou a prestação. O que a gente vai fazer agora? Preencher a coluna dos juros, tá? Lembrando que os juros é dado por quem? Os juros vai ser igual a quem? Ao saldo devedor do mês anterior. Então, o saldo do mês anterior vezes a taxa, tá? Então, para calcular os juros, eu vou fazer o seguinte. Vou iniciar, né, a minha fórmula com igual. Vou pegar e clicar na cédula do saldo devedor do mês anterior. Então, observem que a gente está no período 1. Eu vou clicar no período 0. E aí, eu vou multiplicar pela minha taxa, que é aquela de 10%, certo? Lembrando que eu preciso fixar, né, essa cédula da taxa, que é a cédula B4, por quê? Porque esse valor da taxa, ele não vai modificar para toda a minha coluna. Então, a gente vai fixar esse valor. Fazendo isso, a gente vai chegar no valor de 100. Então, 10% de 100 vai ser, 10% de 1.000 vai ser o valor de 100. A gente pode arrastar essa informação, essa fórmula, para toda a nossa cédula. Não tem problema aparecer o zero, tá? Por que está aparecendo o zero? Porque ele não tem nenhuma aqui informação no saldo devedor para ele conseguir fazer o cálculo. Mas não tem problema. Então, vocês vão fazer desta forma aqui que vai dar certo. Ok. Então, eu calculei o seguinte, calculei os juros, certo? Então, fiz a formulazinha para os juros e aí já coloquei essa fórmula em todas as cédulas, apesar de estar aparecendo zero aqui. Terceiro passo é calcular a amortização, tá? Nesse caso, o cálculo é diferente do sistema SAC, tá? Observem o seguinte, a gente já tem o valor da prestação, né, que é 315,47. Esse valor da prestação sempre vai ser dado pelos juros mais a amortização, né? Então, como a gente não tem a informação da amortização, a gente tem a informação dos juros e da prestação, a forma para eu calcular a amortização vai ser a seguinte, eu vou pegar o valor da prestação e vou subtrair o valor do juros, tá? Então, eu já sei, deixa eu estender um pouquinho aqui. Eu já sei a informação, deixa eu só colocar ele, tá, tudo bem, vou deixar assim. Eu já sei a informação da prestação e sei o valor dos juros. Então, para eu calcular a amortização, eu pego o valor da prestação menos os juros, tá? Então, como é que vai ficar essa informação na forma de fórmula, né? Então, eu vou começar digitando igual, certo? Então, a amortização é quem? O valor da prestação. Então, eu vou pegar a prestação no mês 1, que é 315,47, menos os juros do mês 1, que eu sei que é 100, certo? E aí, fazendo isso, eu vou ter o valor da minha amortização. Observem que eu estou na mesma linha, né? Então, eu pego a informação da prestação no período 1 e a informação dos juros no período 1. E aí, eu vou ter a minha amortização. Observem que, se eu somar a amortização com os juros, tem que fechar o valor da prestação, certo? Bom, feito isso, a gente pode arrastar essa informação para toda a minha cédula, tá? Por que está fechando 315? Por causa que meus juros aqui está em zero, né? Então, se eu fizer 315 menos zero, vai fechar 315,47. Está certo, não está errado, tá? Próximo passo é calcular o saldo devedor. A forma que a gente faz para calcular o saldo devedor é o mesmo do mês anterior, certo? Do sistema que a gente fez anteriormente, que é o sistema SAC. Então, o saldo devedor vai ser quem? Observem o seguinte, no primeiro mês, né? Primeiro mês é o mês que eu fiz o financiamento. Então, eu estou devendo para o banco R$1.000, certo? Fui lá, paguei a minha primeira prestação de 315,47. Desses 315,47, R$100 são de juros e o restante do dinheiro, que é 215,47, se refere
ao valor que eu pedi emprestado, né? Então, R$100 dessa parcela, R$100 são só de juros. O restante é o valor que eu realmente estou pagando referente à minha parcela, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o saldo devedor do mês 0 e vou subtrair esse valor aqui, que é o 215,47, tá? Vou amortizar, vou subtrair esse valor. E aí eu vou retirar este valor da minha dívida, certo? Então, como é que vai ficar essa formulazinha? Eu vou começar com igual, vou clicar na cédula do mês anterior, então saldo devedor do mês anterior, que seria 1.000, menos o valor da amortização, que é 215,47. E aí eu vou clicar no Enter. O que isso quer dizer? Tá? A gente tem essa primeira linha aqui completa, né? Essa segunda linha aqui completa. Então, eu tenho uma dívida de R$1.000, né? Paguei a minha primeira parcela, que é 315,47. Desse valor total da parcela, R$100 são de juros e 215,47 são valores que eu efetivamente estou pagando da minha dívida, né? Então, eu vou pegar o saldo devedor do mês anterior e vou tirar esses 315,47, que é o valor real da minha dívida que eu estou pagando, né? Tendo agora o saldo devedor, né? Então, paguei a primeira parcela, agora o meu saldo devedor é 784,57. Vou arrastar essa informação para o resto da minha tabela. Observem que no momento que eu completo esta informação aqui, né? Completo esta coluna, os demais valores da minha tabela, eles também se modificam. Os juros passa de 0, né? Então, agora não é mais 0, são outros valores. E aqui a amortização ela também mudou, não é mais 315,47, tá? Então, por mais que anteriormente aqui tivesse 0, quando a gente preenche todas as informações da nossa tabela, ele automaticamente ajusta todos os valores, certo? Ok, então agora a gente fechou. O que a gente tem que observar novamente? Assim como na tabela saque, a gente tem que observar que no último mês, né, no mês 4, o meu saldo devedor é 0. Então, no último mês que eu pagar a prestação, quando eu pagar a minha última prestação, meu saldo devedor tem que ser 0. Então, está certo, tá? Observem que aqui os juros, assim como na tabela saque, os juros ele é sempre cobrado sobre o saldo devedor do mês anterior. Então, os juros no mês 1 era 10% de 1.000, né, que era o saldo devedor do mês anterior. Os juros do mês 2 é 10% do saldo devedor do mês 1. Os juros no mês 3 é 10% do saldo devedor do mês 2. E os juros do mês 4 é 10% do saldo devedor do mês 3. Né? Lembrando que a nossa taxa de juros é 10%, por isso esse cálculo, né? Então, observem que o meu juros ao longo dos meses, ele vai diminuindo, né? Então, os juros ele vai diminuindo com o passar do tempo, assim como o saldo devedor diminui com o passar do tempo, tá? Então, no sistema Price, a gente tem algumas coisas diferentes do sistema saque. Então, no sistema Price, prestações, elas são constantes. Os juros, ele vai diminuindo com o passar do tempo, né? Com os passados meses. Por quê? Porque o saldo devedor também diminui com o passar do tempo. Mas, nesse caso, a nossa amortização, ela vai aumentando, né? Então, observem que os juros diminuem e o valor que está abatendo, que está amortizando do valor que a gente financiou, do valor que a gente está devendo para o banco, ele está aumentando, tá? Então, são algumas características, né, que a gente tem no sistema Price que vocês têm que observar para verificar se vocês estão fazendo de forma correta, ok? Só para finalizar, né, é interessante a gente sempre calcular o valor total, que também é uma forma da gente verificar se a gente fez os cálculos de forma correta.
Então, a gente vai calcular o total utilizando a formulazinha da soma, assim como a gente fez lá no sistema saque, tá? Então, vai ser igual soma. Aí, aqui ele fez automaticamente, né, da cédula E2, que é o 0, até a cédula E6, né, que é o 286,79, e fechou 1.000. Perfeito, por quê? Porque esse valor da amortização, ele tem que ser igual ao valor financiado. Então, se esses valores são iguais, quer dizer que eu fiz o cálculo certo. Juros, vamos ver quanto foi de juros que a gente pagou para essa situação. Então, soma. Aí eu vou somar. Nesse caso, ele não puxou os valores direto, né? Então, a gente vai, digita a formulazinha soma, e a gente pode vir aqui e selecionar todas as informações que a gente quer somar. Então, da G2 até a G6. Então, foram R$ 261 reais de juros. E aí, quando a gente somar o valor das prestações, esse valor tem que ser igual à soma de quem? Da amortização, que seria o nosso capital, mais os juros. Então, 1.000 mais 261,88, que eu posso diminuir o número de casas decimais para 2, já que a gente está falando de dinheiro, né? Então, 1.000 mais 261,88, eu vou ter um total, né, final, que seria meu montante, né, juros mais capital, de 1.261,88. Posso diminuir também aqui as casas decimais para aparecer só 2. Então, observem que todas essas informações, elas fecharam, né? Então, essas informações, se eu somar essas duas, corresponde a esta última informação aqui. Então, isso quer dizer que a gente fez o cálculo de forma correta. Uma coisa que a gente pode fazer ao final disso é comparar, né, essas duas situações. Então, aqui eu tenho a tabela saque e aqui eu tenho a tabela price. Observem que na tabela saque, para essa situação em específico, a gente pagou R$ 250 de juros. Na tabela saque, utilizando o sistema Price, 261. Então, no sistema Price, para essa situação aqui, a gente pagaria uns R$ 11,88, né, a mais de juros, comparado ao sistema saque.